Olá pessoal, meu nome é Michelle, eu sou enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente e hoje eu vim falar para vocês sobre o protocolo de prevenção de quedas. Então, qual que é o conceito de quedas vindos da OMS? Queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocando por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano, né? Então, considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. Então, o paciente saiu do leito e ele escorou na parede, escorou na cama. Dependendo, se ele baixar o nível, a gente vai considerar uma queda, tá? Então, esse é o conceito pela Organização Mundial de Saúde. Então, qual que é o objetivo do nosso protocolo? É reduzir a ocorrência de queda de paciente. Então, nos pontos de assistência, né, em todos os setores assistenciais, e o dano dela decorrente. Então, por meio de implantação e implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco de paciente e garantam um cuidado multiprofissional em um ambiente seguro e promovam a educação desses pacientes, familiares e nós profissionais. Então, essas medidas devem resguardar a dignidade do paciente. Então, a gente precisa ter um protocolo e o nosso objetivo é a gente reduzir as quedas na nossa instituição. Então, qual que é a incidência nossa hoje, né? 30% das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, elas caem ao menos uma vez ao ano. E aí, 50% desses pacientes igual ou superior a 80 anos, eles caem ao menos uma vez ao ano. Então, vamos colocar que em média aí, dos nossos pacientes são idosos, a probabilidade deles caírem aqui dentro é muito grande devido à estatística e incidência dessas quedas. E lembrando, quando um paciente cai, ele aumenta o risco de nova queda de 2 a 6 vezes. Então pensa, um paciente de 65 anos, ele veio para uma queda da própria altura em casa, em algum outro lugar. Então ele caiu. Eu vou aumentar em 2 a 6 vezes a chance desse paciente cair. Então, a chance é grande desse paciente cair dentro da nossa instituição. Por isso que a gente precisa ter um protocolo para prevenção. E aí, qual que é a nossa epidemiologia, né? As quedas dos pacientes produzem dano de 30 a 50% dos casos. Então, de todo paciente que caiu, vamos supor, tivemos 10 pacientes que caíram. De 30 a 50%, então, até 5 pacientes tem dano. Sendo esses de 6 a 44% sofrem de natureza grave. Então, pode ter fraturas, hematomas, sangramentos e até levar ao óbito dependendo do tipo de queda. Então, a gente acha às vezes que não é grave, né, o paciente cair, mas aumenta em muito o risco dele e de acontecer os danos. Então, no ano de 2023, nós tivemos 40 pacientes que tiveram quedas dentro da nossa instituição. Então, dá uma média aí, de 3 quedas por mês. Em 2024, nós já tivemos 7 quedas no mês de janeiro, das quais 6 a gente teve que ter intervenção, acionamento do código amarelo e solicitação de exame de imagem. Então, pensa, a gente teve um procedimento adicional nessa conduta, nesse histórico clínico do paciente. E no mês de fevereiro, que a gente acabou de fechar, nós tivemos 4 quedas, tá? Então, é um número que a gente tem e é alto, e lembrando que eles podem sofrer intervenções e alguns danos graves, né? Então, quem que está livre, né? Quem que não vai cair? Ninguém. Infelizmente, ninguém está livre de cair. Então, a criança pode cair, o adolescente que é atendido aqui pode cair, o adulto pode cair e com certeza
certeza o idoso mais provável, né? Então os extremos sempre tem a chance maior de cair. Então a gente tem que lembrar de ter um cuidado redobrado com esse público. Lembrando que hoje a gente tem o idoso ativo, né? Então, o idoso que antigamente, tipo 70, 75 anos, já não era tão ativo, hoje ele ainda está ativo, ele sobe para limpar a caixa d'água, ele sobe no telhado para arrumar o telhado, consertar alguma coisa, então ele vai cair e aqui dentro, quando ele cai fora, aumenta o risco dele cair aqui dentro. E quais são os fatores, né, que podem levar a esse risco? A idade maior que 75, urgências urinárias e intestinais, fraqueza muscular, dificuldade de marcha, condições ambientais. Então pensa, ele está num lugar desconhecido, internado aqui à noite, e ele vai levantar para ir no banheiro e ele não quer acender a luz do quarto, porque às vezes tem outro paciente no mesmo quarto. Então ele não conhece o ambiente, então ele pode sim bater na cama de cabeceira, tropeçar na escadinha, no suporte de soro. Então ali as condições do nosso ambiente. Dificuldade visual, medicamentos que causam a sonolência, tonturas, confusão mental, histórico de queda anterior. Então lembrando, né, aquele que já veio por queda, ele vai ter um risco aumentado. Pós-operatório imediato, então ele acabou de voltar da cirurgia, ainda está meio sonolento, mas ele quer levantar para ir no banheiro ou sentar na cadeira, ele pode escorregar na escadinha por qualquer outro motivo. Problemas ortopédicos, né? Então aqueles pacientes ortopédicos que às vezes têm alguma dificuldade em se locomover, então é um fator de risco aumentado. E algumas medidas de prevenção, né? Sempre quando a gente fala em orientar o acompanhante e o paciente, a gente precisa falar o porquê que a gente está orientando, o porquê do risco, né? Muitas vezes a gente fala, olha, não pode levantar da cama sozinho, você precisa chamar porque tem um risco de queda. Mas ele não sabe dimensionar qual o dano que aquilo vai causar, né? Então a gente precisa explicar de uma maneira que eles entendam qual que é esse dano. Então eu vou falar para ele, olha, o senhor, quando for levantar o seu familiar, né, sempre me chame a enfermagem antes de levantar, porque se ele cair, pode fraturar uma perna, pode fraturar o nariz, pode precisar de uma cirurgia. Então a gente colocar para eles entenderem a gravidade dessa queda, né? Porque às vezes o idoso vai falar assim, ai filha, mas eu caio sempre, né? É diferente ele cair lá fora, quando ele tá bem, do que ele cair aqui dentro de um hospital, onde que a gente precisa ter umas medidas, né? Para que isso não aconteça. Então a gente sempre precisa, além de fazer essa orientação, sempre pedir para eles que tragam um chinelo antiderrapante, que não caia, né, que não escorregue, para ele tomar um banho, né? Porque muitas vezes eles podem estar descalço, já tem uma fragilidade ali em se locomover e passa sabonete, daqui a pouco o banheiro está escorregadio e isso pode levar à queda. Então, mostrar para ele também a importância de ter esse chinelo, né? Não é só porque a gente quer que ele venha de chinelo. Não, é mostrar o porquê. Deixar sempre a campainha ou seus pertences, ali garrafa de água, celular, crochê, se algum idoso trouxer, né? Sempre próximo, para que evite essas saídas desnecessárias do leito, né? Tentando alcançar esse objeto. E sempre que for retirar o paciente, até orientar eles, quando está com o acompanhante que for no banheiro de noite ou que precisar sair da cama de noite, acender a luz da cabeceira, né? Às vezes eles falam, ai filha, eu não vou acender porque incomoda o outro. Não, acenda a luz da cabeceira, né?
ali direciona para aquele local onde você vai estar, para melhorar o seu visual, para melhorar e prevenir essa lesão, essa queda. E sempre manter a grade elevada, colocar para eles o porquê dessa grade elevada. E na escadinha, então a gente precisa conferir a grade, né? Se o nosso leito está ficando com a grade correta, conferir as escadinhas, se elas conseguem, se elas mantêm, se elas não estão escorregando, porque às vezes o idoso coloca o pé ali na escadinha e ela desliza, vai junto, não está com o antiderrapante correto, com a borrachinha para fixar ali. Então é um cuidado também que a gente deve ter. E aí quando a gente vai avaliar a queda, né, avaliar o risco desse paciente, então a gente precisa avaliar em toda a admissão desse paciente. Então, quando ele admite, a gente vai avaliar e a gente usa a escala de Morse para os adultos, né, para avaliar o risco de queda desse paciente. A gente precisa repetir essa escala, né, avaliar, colocar dentro dos critérios todos os dias até a alta desse paciente. E, por exemplo, no meio do meu plantão, eu já fiz a avaliação, já está lá, mas no meio do meu plantão, teve alguma condição clínica que alterou, pode ser que isso altere o fator de risco desse meu paciente. Então, eu preciso reavaliar. Então, eu falei para vocês que a gente usa a escala de Morse, todo mundo sabe, fica lá, o enfermeiro precisa fazer nos scores de avaliação. E ele avalia, então, 6 critérios: o histórico de quedas, os diagnósticos secundários, o auxílio à deambulação, terapia endovenosa, a marcha e o estado mental desse nosso paciente. Então, ele está lá dentro do score, a gente precisa responder e ele vai dar uma pontuação, né? Qual que é essa pontuação? Então, se essa pontuação for de 0 a 24, ele tem um baixo risco, né? De 25 a 44, o risco dele já é moderado. E acima de 45, ele já tem um alto risco. Tá, para que eu preciso saber? Para eu tomar as minhas medidas de prevenção, né? Então, o que a gente avalia dentro do histórico? Se ele tem ou não um histórico de queda. Então, o paciente apresentou um histórico de queda nos últimos 3 meses? Não apresentou. Então, a gente vai colocar não. Se ele apresentou, ou até mesmo dentro da internação, ou antes da internação, mas nesse período, a gente vai colocar sim, seja ela por qualquer causa, tá? Diagnóstico secundário. Então, aquele diagnóstico que pode contribuir para a queda, né? Eu tenho um diagnóstico, ele veio por um AVC, mas ele tem incontinência urinária. Eu preciso colocar que sim, para a gente conseguir identificar e avaliar esse paciente e contribuir lá na nossa escala de Morse, tá? Na pontuação. Apoio à deambulação. Então, ele precisa de apoio? Ele não precisa, ele precisa de auxílio, né? Então, ele anda com um andador, com uma bengala, ou não. Ele vai se escorando tudo que for ao redor na mobília. Então, a gente tem a pontuação ali, sem apoio, o auxílio ou apoiando na mobília. Dependendo cada um delas, ele vai dar uma pontuação. Terapia endovenosa. Então, o cliente está com terapia ou não, né? E se ele se encontra em terapia intermitente, ele também vai contar como sim, tá? Porque em algum momento ele vai estar conectado e aí possa ser que neste momento ele apresente uma queda. E aí eu vou soltar aqui um vídeo para vocês sobre um bebezinho que ele, não sei se vocês lembram da história, né, desse vídeo que ficou famoso, que um bebezinho caiu numa UTI, né? As meninas colocaram ele dentro de uma incubadora, não fecharam a portinhola corretamente, as 2 travas, e esse bebezinho ali se debateu até que uma portinhola, né, abriu, a única que estava travada, e esse bebezinho foi ao chão.
Então, assim, lembra que eu falei os extremos, né? Tem o risco aumentado, então ninguém está livre de cair, né? A gente olha, às vezes, um bebezinho dentro da incubadora e fala assim, imagina, esse bebezinho não vai cair, mas acontece, né? Foi porque alguém quis deixar essa portinha ali aberta? Não. Fragilidades acontecem, e aí ali no momento de descuido, ela achou que tinha fechado as duas, mas fechou só uma, o bebezinho se movimentando, abriu e ele foi ao chão, né? Então esse bebezinho aqui, ele vai ter que fazer um acompanhamento com o neuro. Até o momento do noticiário que teve, não teve dano maior, precisou fazer uma tomografia, né? Então precisou de um exame adicional, só que ele vai ter que fazer um acompanhamento até ele chegar a uma idade para ver se não desenvolve nenhuma sequela dessa queda. Então, por isso que a gente precisa, às vezes, na hora ali, não teve dano, né, aquele dano que a gente considera moderado, porém, ele vai precisar fazer um acompanhamento de um especialista, né, de um neuro, por um longo período de tempo. E aí aqui são os lugares que a gente pode notificar, porque não adianta nada eu ter toda essa minha prevenção, ter tudo, fizer, e se eu não tenho um valor para analisar, né? Então a gente precisa verificar tudo isso, precisa ver quais foram os fatores que levaram à queda, onde que as nossas barreiras estão falhando, para a gente ver onde que a gente pode melhorar. Como que a gente vê isso? Através das notificações, né? É para isso que serve a notificação, não é para apontar defeito ou erro de algum ou outro setor, mas sim para a gente ver o que está acontecendo e tentar implementar medidas que modifiquem o nosso resultado. Então hoje a gente tem o QR Code para fazer a notificação, que tem em alguns painéis. Tem na área de trabalho um link que gera esse Google Doc, que é o mesmo link do QR Code, que fica mais fácil. Ali eu preciso colocar a data, o número de atendimento, o paciente, né, o nome do paciente e o que aconteceu, certo? E aí a gente tem também no PEP, lá embaixo tem registro de ocorrência, e aí vai sair essa tela para vocês. Então a gente pode notificar anônimo, ou a gente pode se identificar. Precisa colocar então esses campos que estão em azuis, né? Para ele poder salvar. E ali na descrição da análise a gente precisa ter essa descrição detalhada na hora da gente fazer a avaliação, para a gente avaliar. Então eu preciso que você escreva como que aconteceu essa queda e depois clique ali no cantinho onde salvar, né? E aí disso gera os nossos indicadores, né? Para a gente conseguir prevenir, ver onde que estão as nossas fragilidades e tentar atuar. Muitas quedas, né? Quando está com o acompanhante que ele é bem orientado, às vezes ele vai cair? Vai cair. Mas a gente precisa fazer a nossa parte enquanto instituição, que é orientar sobre esse risco, escrever no nosso prontuário que a gente orientou, a gente falou dos riscos, que ele não pode sair do leito sem auxílio da enfermagem. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar aqui, ó, uma frase para vocês que é: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então a gente não quer uma pessoa qualquer com uma opinião. A gente quer números e dados para a gente poder ver nossos fatores de risco e tentar colocar melhorias, né? Ver essas melhorias e aplicar no dia a dia. Correto? Boa tarde, até lá!